Salmo 117. Vamos ler todos juntos? São 2 versículos apenas. Leamos todos juntos. Assim diz a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai-o, todos os povos. Porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, pedimos a condução do Teu Santo Espírito sobre nós, a Tua bênção, Senhor, lá na sala das crianças, conduzindo cada coração, conduzindo cada pensamento, Senhor, conforme a Tua palavra, moldando, Senhor, nosso desejo, nosso pensamento, nossos atos, tudo conforme Tu expressas na Tua santa palavra. Edifica o Teu povo. Nós somos pequenos, e somos também, Senhor Deus, limitados e somos pecadores. Não podemos elevar ao Senhor um culto digno da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua bondade, da Tua beleza. Mas, Senhor Deus, em Cristo Jesus é que nós oferecemos tudo o que temos ao Senhor, agradecidos em nome dEle. Amém. Queridos, o que há de mais urgente na nossa vida? Essa é uma pergunta importante para ser feita, porque podemos estar correndo atrás de coisas que são, no nosso dia a dia, aparentemente importantes, cumprem alguma função na nossa vida, mas podem não atender o que há de mais urgente para nós. Podemos estar dedicando nossa existência para algo que não é tão urgente, porque o mais urgente da nossa vida, o que seria? Para que a gente possa responder essa pergunta, nós temos que achar o fio da meada. Já ouviu falar do fio da meada? Bom, essa deve ser uma expressão que veio do meio de um punhado de linha misturado. A gente tem que achar o fio pelo qual nós puxando, nós vamos achar e conseguir desfazer todos os nós e podemos desatar todos os nós. E poder ter o fio limpo e pronto para ser usado. A nossa vida, na verdade, há muitas propostas para dizer qual é a essência e qual a razão da gente vir ao mundo. Aliás, tem gente até que escreveu livro para provar a você que não há sentido nenhum na vida. Se é isso, então, dizem eles, o que nos vale é desistir, cada um fazer o que quiser, porque nada faz sentido. Porém, se nós examinarmos as Escrituras, vamos ver que as respostas mais importantes estão ditas, estão escritas dentro dela. Os autores bíblicos não se acovardaram, nem tampouco desistiram. Alguns deles empreenderam toda a sua vida no sentido de descobrir qual o sentido. Um exemplo disso é Salomão. Talvez que com Salomão a gente consiga pegar o fio da meada, e se pegarmos o fio da meada, podemos descobrir o que é mais urgente. E talvez fazê-lo amanhã, talvez fazê-lo hoje, e talvez fazer por resto da nossa vida. Pois o autor do livro de Eclesiastes, livro que é atribuído ao rei Salomão, porque ele se identifica como filho do rei, e foi o homem mais sábio que nós tivemos notícia. Esse homem tentou descobrir qual que era o sentido da vida. O que podia dar à sua existência algum tipo de conteúdo que ele pudesse ficar seguro e dizer, agora eu sei por que nós viemos. Por que eu nasci? E diz o autor do livro de Eclesiastes, e o livro é todo isso, são as palavras do pregador, a palavra do sábio. E ele então começa a descrever a sua busca. Tentou encontrar sentido na vida através das riquezas. E encheu de glória e de conforto o seu palácio. E acumulou bens. E chegou ao sentido que tudo era vazio. Uma palavra bem apropriada, era tudo vaidade.
Foi um homem que acumulou para si mulheres e tentou viver todas as formas de prazeres. E se embriagava no vinho. E Salomão conta, a Bíblia nos conta, chegou a ter 700 mulheres e 300 concubinas. 1000 mulheres. E esse homem, mesmo com todos esses prazeres, não conseguiu achar o sentido da vida. Então ele buscou nos livros. Ele foi lendo e tentando e fazendo pesquisa. No livro de Reis nós vemos que Salomão chegou a fazer um tratado de botânica. Ele catalogou as plantas. Foi um homem que se aprofundou na ciência e tentou através dela conseguir descobrir o sentido para a sua vida. Mas não foi ali que ele achou o fio da meada. No final do seu livro ele diz: o que eu tenho a dizer a vocês é aproveitem o máximo que puderem na sua juventude, porque logo a juventude vai embora e vem os dias em que os seus dentes serão fracos, a sua vista vai começar a desaparecer e você vai olhar para esses anos e dizer: não tenho neles prazer. Você precisa, mas ele diz: mas isso não é isso o sentido da vida. No final do seu livro, no capítulo 12, ele escreve a suma de tudo o que se tem dito. Então ali ele vai dizer o que ele achou. Porque um pouco antes ele diz: ademais, não há limite para se fazer livro. E o estudar demais é enfado da carne. Nem com estudo, nem progredindo, evoluindo a minha mente, eu consegui encontrar nos escritos humanos, consegui encontrar nada que possa fazer, porque não há sentido na vida debaixo do sol. Ele não disse que não há sentido para a vida. Ele disse que esse sentido não pode ser encontrado debaixo do sol. É preciso que alguém intervenha na nossa história. E ele escreve então dizendo: a suma de tudo o que se tem dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Olha a conclusão que esse sábio chegou. Se você não conseguir, se os filósofos não te responderem, se os prazeres não te responderem, é evidente que não vão responder. Você vai ver que a vida debaixo do sol ela é vazia, ela é só vaidade, é correr atrás de vento. É porque o sentido da vida, querido, está acima do sol. Está onde os nossos olhos não conseguem alcançar. Por isso é que ele disse: a única coisa que faz sentido nessa existência, porque nem todos conseguiremos viver aqui como bilionários, que é o que o mundo fala muito hoje sobre isso. Você ser um bilionário, poucos de nós conseguirão isso. Conseguirão até mesmo ser milionários, vai ser difícil. Construir para nós prazeres e experimentar todas as coisas, nós já descobrimos que isso é destrutivo. E ler todos os livros que pudermos, ainda assim, não nos darão as respostas que precisamos. Talvez os homens mais cheios de dúvidas sejam aqueles que têm mais livros na sua biblioteca. O conhecimento só acumulou em fado da carne. Mas então qual é o sentido da vida? Diz ele: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque em outros textos da Bíblia nós vamos descobrir que o sentido da vida é Jesus. É isso que nos está faltando. Havia em Israel um homem muito rico. E ele tinha juventude, ele não era velho, era o jovem. E mesmo tendo essas coisas, juventude, possivelmente beleza, possivelmente esse homem podia fazer o que quisesse, porque o dinheiro dá essa opção. Esse homem chega para Jesus e pergunta: o que me falta para herdar o reino dos céus? Evidente que falta alguma coisa. E é para suprir essa falta que Deus nos deu a sua revelação. As escrituras sagradas, que o apóstolo Pedro diz que são como uma lâmpada, um lampião, uma candeia, que brilha num lugar de escuridão. Nós fazemos bem em atendê-la. E vamos ter que atendê-la e depender dela, das escrituras, até que o dia clareie. E o sol da justiça de Deus, ou seja, Jesus, nasça em nossos corações. Aí nós vamos enxergar tudo e não precisaremos mais dela. Mas enquanto Jesus não voltar, enquanto estivermos nesse período da história, precisamos das Escrituras. E ela nos responde, o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. E diz
o apóstolo Pedro que nenhuma profecia foi dada da mente, da iniciativa do próprio profeta, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é uma interferência de Deus na história para você descobrir o fio da meada e assim poder determinar para a sua vida o que é mais urgente. E o Salmo, somente com esses 2 versículos, é o trecho mais curto da Bíblia, se nós podemos chamar assim. Este Salmo, ele está perto do Salmo 118, que é exatamente, dizem, o meio da Bíblia. E logo depois vem o 119, que é o maior dos salmos. Então o mais curtinho vem antes. Mas o segredo que ele nos traz é extraordinário. Se nosso dever é cumprir o mandamento, qual é o mandamento, pastor? Vamos começar pelo mais importante. E aqui nos é dito que o sentido da nossa existência, da nossa própria vida é: louve a Deus. Você não veio na terra para trabalhar por si mesmo, nem para produzir coisas das quais você vai se cercar e as pessoas te admirarem e te louvarem. Há muitas coisas importantes que você fez e você não deve deixar de fazê-las. Mas não se esqueça que a sua razão de ter vindo ao mundo é louvar a Deus. No nosso catecismo, tem uma frase reveladora que diz, a pergunta é: qual o fim principal do homem? Alguns irmãos já sabem de cor. Louvar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, Deus é o que há de mais importante e mais urgente na sua vida. Por isso o salmista escreve poucos versículos. Eu imagino que a melodia desse salmo deve ser uma coisa lindíssima. Nós perdemos com o tempo, não temos mais como cantar como os hebreus cantavam nas suas festas. Mas podemos aprender as lições, que também são igualmente belíssimas. A primeira que nós aprendemos é o que nós precisamos fazer: louvar a Deus. E quem deve fazê-lo? Esse mandamento de Deus é extensivo a quem? A que tipo de gente? Por incrível que pareça, e contrário até do que a própria cultura judaica tentava forçar as situações, o que aqui está demonstrado é exatamente o contrário do que se imaginava. Não eram os hebreus que deviam louvar. O salmo é dos hebreus para eles cantarem, mas eles estão cantando para os gentios, dizendo: louvem a Deus, vocês gentios. Aqui a palavra hebraica, para quem conhece da cultura judaica, sabe a palavra goi, ou goi, que significa atribuir aqueles que não são descendentes de Abraão, aqueles que não têm acesso à promessa, é mandado para todas as pessoas, todas as gentes do mundo. Quem deve louvar? Todos eles. Devíamos estar envolvidos em projetos, em planos para a nossa vida, em um cronograma para a nossa vida, imaginando quantas pessoas nós queremos convidar para louvar o Senhor conosco, na igreja. Mostrar às pessoas que esse é o fio da meada, que é aí que a humanidade se perdeu. Adão podia comer de qualquer árvore do jardim, queridos. Somente uma ele não devia comer, porque aquela árvore não foi feita para alimentá-lo. Foi para servir de símbolo de que o homem louvava Deus espontaneamente. Mas o homem louvou a si mesmo, ele buscou louvores, ele queria a experiência de se tornar igual a Deus. E essa foi a quebra. E se nós não voltarmos para esse princípio, que existimos para louvar o Senhor, ou nas palavras de Salomão, para temê-lo e guardar os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, de todo ateu, todo pai de santo, todo padre, todo pastor, devem se submeter e se prostrar diante do Senhor. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, é evidente que Ele é que vai determinar o que é importante. Então, quem deve fazê-lo? Todos os gentios. Era preciso que a igreja gastasse a sua semana tentando chamar essas pessoas e compartilhar o conhecimento do Senhor.
Porque é para todas as gentes, para todas as nações. Era preciso que tivessem investindo dinheiro para que nos países da Europa, mas também nos da África, da Ásia, pessoas de extrema pobreza descobrissem pelo menos o sentido da vida e enviar missionários para avisar a eles sobre isso. É verdade que o mundo vai tentar cortar as nossas cabeças. Aqui no Brasil eles se limitam a tentar nos calar, nos intimidar. Mas o mundo precisa ouvir. Nós não podemos nos submeter. Porque aqui é o hebreu que tem uma aliança com o Senhor avisando aos gentios que eles precisam louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor todas as nações. Glorificai-o, que seria a palavra mais forte. Todas as gentes, todos os povos, todas as nações devem louvar o Senhor. E o nosso trabalho devia ser anunciar a todos eles que esse é o mandado de Deus. Essa é a ordem do Senhor. Ele está convocando. Somos os mensageiros para convocar todas as pessoas a virem a louvar ao Senhor. Todas as gentes, sem exceção. Mas se esse é o povo que deve louvar a Deus, a outra pergunta que podemos fazer é: por quê? Porque eles vão te perguntar isso. Por que devemos louvar ao Senhor? E o salmista explica no verso 2. Ele diz: porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Me permitam tentar ajudar aqui, porque a palavra grande, a mais comum que o hebreu usa, não ocorre aqui. Ocorre a palavra forte. Porque forte é a misericórdia do Senhor para conosco. A palavra usada aqui é a mesma que vem para a raiz do nome Gabriel, que é considerado o valente de Deus. Essa seria talvez a tradução do nome. Então você tem, e deu origem a uma expressão no português, que eu imagino que essa expressão no português vem lá de Minas. Eu já ouvi mineiros e goianos usando essa expressão, então eu acho que são os cristãos novos, aqueles católicos, judeus disfarçados de católicos que aqui no Brasil assumiram o papel de serem cristãos somente para não morrer pela Inquisição, para não serem perseguidos, mas continuaram com práticas judaicas e eliminaram do português qualquer vestígio de judaísmo. Mas aqui uma palavra ficou. Você já deve ter ouvido a expressão se gabar, não é isso? Pois é a palavra que está aqui. É interessante isso. O que está dizendo é que Deus é forte. Se gabar é aquele que se gaba, aquele que se mostra aos outros forte. Em algumas regiões de Minas se diz gavar, que é a pronúncia judaica. Ele está se gavando. É você se apresentar aos outros como alguém forte, poderoso. Pois aqui está dizendo que a misericórdia do Senhor é forte sobre nós. Literalmente é isso que o salmista está dizendo. A misericórdia do Senhor é forte sobre nós. Não é que ela é meramente grande, ela nos cobre e nos protege, e ela tem força para fazer com que resistamos a qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de intempéries, qualquer tipo de tempestade que o mundo levantar contra nós. Não há povo mais forte que o povo que louva o Senhor. Por isso, todos os homens são assistidos por essa misericórdia. Cada homem, mesmo que ele seja ateu, ou mesmo que ele blasfeme como o Senhor, ou mesmo que ele cultue Satanás, por mais tola que possa ser a existência de um homem, ele tem o cuidado de Deus e ele sobrevive ao próximo segundo, à próxima hora, ao próximo mês, à próxima década, somente porque a misericórdia do Senhor está sobre todos os gentios. Eles precisam saber disso. A misericórdia do Senhor é a palavra usada aqui. O profeta Jeremias, depois que Israel foi tomado cativo, e ele viu aqueles sacerdotes que andavam tão bem vestidos, já velhos, andavam com tanta nobreza, agora em farrapos, sujos, alguns deles até ensanguentados, depois que os babilônios destruíram o templo de Jerusalém, porque o povo de Israel desobedeceu a Deus e não atendeu às profecias de Jeremias. Em vez de Jeremias
festejar que deu certo tudo que a sua palavra, que ele havia dito, que agora os homens entenderam que ele falava a verdade, Jeremias chora. Ele lamenta a derrota do povo. Ele sobe a uma caverna. Algumas pessoas acreditam que é no mesmo lugar onde Jesus foi crucificado. E ele escreve o livro de Lamentações. E Jeremias lamenta toda aquela destruição e ele diz: eu gostaria de trazer alguma coisa à minha mente que pudesse me confortar. Gostaria de trazer à minha memória algo que console o meu coração. E aí ele diz uma frase que está na história. Todos os que gostam de ler a Bíblia sabem de cor. Ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. A misericórdia do Senhor está sobre, e é forte. Ela é muito forte. E está sobre todos esses gentios, sobre todas as nações. Todos dependemos dela. Só não somos consumidos porque Deus tem misericórdia. Vamos viver a segunda-feira, queridos. Não é porque nós merecemos. Não é porque somos saudáveis. Nós sobreviveremos a essa segunda-feira. Faremos muitas coisas boas, coisas gostosas, coisas maravilhosas. Não tenho dúvida que essa semana vai ser uma semana feliz. Mas só porque o Senhor tem misericórdia. Diz o profeta Jeremias, porque se renova a cada manhã. Nós passamos o dia provocando a ira de Deus, mas quando o sol nasce, a misericórdia de Deus se renova. E aqui o texto nos diz que as misericórdias do Senhor são fortes sobre nós. E um outro elemento que nos deve fazer virmos todos louvar é que a verdade do Senhor dura para sempre. A verdade do homem não. E nós temos o costume de achar que Deus é como o homem, que Deus pode falhar nas suas promessas. Mas, queridos, é uma ofensa atribuir a Deus essas péssimas qualidades humanas. Nós é que somos assim, dizemos uma coisa hoje e mudamos de opinião durante a nossa vida, e rompemos nosso pacto, e traímos nosso compromisso. Aqui o texto nos diz que Deus deve ser louvado porque a verdade do Senhor dura para sempre. Ele não mudará nada do que foi dito, não voltará atrás em nenhuma das suas promessas. Isso é uma coisa maravilhosa, querido. Porque o homem reto, ele é previsível. O ímpio tem astúcia. Ele te diz uma coisa e lá na frente ele faz outra, porque ele tem a mentira como seu aliado. O homem que teme ao Senhor, esse não pode usar da astúcia. E aí ele se torna previsível. Pois isso não tem problema, o Senhor nos guardará. E o que esse texto está nos dizendo é uma coisa maravilhosa. Nós podemos prever algumas coisas sobre o Senhor, porque a verdade dele dura para sempre. O pai da mentira e os seus discípulos, seus filhos, como Jesus disse em João capítulo 8, farão uso da mentira, serão mentirosos e assassinos, voltarão atrás, serão traiçoeiros. Mas do homem de Deus, e principalmente do próprio Senhor, não há o que temer. Eu posso garantir, queridos, que cada promessa, nós acabamos nos tornando profetas. Um fato do futuro. Jesus vai voltar visível e pessoalmente. Todo olho verá. Há muitas coisas que podemos prever pela nossa existência porque a Escritura nos revelou, porque saiu da boca de Jesus. Ele dizendo aos discípulos: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ninguém vai tirar de mim. Eu é que espontaneamente a dou. E ninguém tem maior amor do que esse. Lá em João 10, Jesus falando que vai entregar a sua vida. Eu espontaneamente a dou e eu vou tomá-la de volta. Eu vou retomá-la. São palavras do Senhor Jesus para mostrar a nós que tudo o que Ele diz, Ele cumpre. E há tantas promessas maravilhosas para nós, sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro. E o mundo precisa saber disso. As pessoas precisam acordar para essa realidade.
A nossa cidade, nossa vizinhança, nossos parentes precisam conhecer. É tarefa da tua igreja te treinar para fazer isso de forma eficiente, te dar o conhecimento para que você possa compartilhar a mensagem do Senhor sem deixar faltar nada importante. É tarefa da sua igreja te prestar esse serviço. E nós o faremos. Mas você precisa abraçar essa causa de que não somente você louva o Senhor, mas você também traz os gentios. Uma das nossas crianças leu aqui para nós, mentalmente, né? Ela leu na mente dela, lá no HD interno dela. Ela leu, ela recitou Salmo 96. Que bonito, né? Nossas crianças aprendendo textos da Bíblia serão vigorosas, serão vencedoras. Mas uma disse aqui, o texto dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. O seu nome é mais temível do que todos os deuses. Os deuses dos povos não passam de ídolos, de estátuas mortas. O Senhor, porém, criou os céus e a terra. Glória e majestade estão diante dele, e força e formosura no seu santuário. Meu amado, é evidente que esse é o fio da meada. Foi isso que nós perdemos durante a nossa história. E é isso que muita gente não achou ainda. Vamos lá dizer para eles, é simples. O Senhor está perto. Busque então enquanto Ele está perto. Invocar enquanto está perto. Buscar enquanto Ele pode ser achado, diz o profeta Isaías. Deus está próximo. Sabem, queridos, lá em Goiânia, um shopping, na época da sua inauguração, fez uma festa bastante peculiar. Fez um concurso. Eu não sei se os irmãos já viram por aí, afora, época de chuva, aqui eu nunca vi, mas lá em Goiás eu vi algumas vezes. Umas baratas que batem perto dos postes de luz. Umas baratas desse tamanho. Enorme, é bicho feio mesmo. Então eles lançaram um concurso que ganhava uma caminhonete, o shopping estava dando, para o cidadão que comesse mais baratas. Porque, segundo eles diziam, ela não faz mal à saúde. E juntaram. E esse shopping realmente deu uma caminhonete para o homem que comeu mais baratas. Não sei quantas ele comeu. Mas o que eu posso dizer para os irmãos é que, em busca de alguma coisa que nós julgamos de valor, nós fazemos qualquer sacrifício. Algumas pessoas fazem coisas ridículas só para terem a glória de aparecer na televisão ou serem faladas no dia seguinte. Você já viu, né? Eu não vou mencionar, que já basta barata. Mas tem gente que quer estar na mídia, quer ser importante, e aí faz uma coisa ridícula para ser visível. Pois eu vou dizer, queridos, isso já estava dito pelo apóstolo Paulo, que todos nós pecamos e que por isso perdemos a glória. Não é isso que Paulo diz? Todos pecaram e destituídos ou carentes. São carentes da glória de Deus. Na versão mais antiga do Almeida, ele diz, são carentes. Então, a glória, queridos, é algo que de alguma forma nós perdemos, estamos tentando achá-la. Tem gente que quer ser famoso, tem gente que está investindo tudo. Lá na minha terra, teve um homem que vendeu o seu comércio, o seu armazém, que ele tinha um mercadinho que ele tinha, vendeu a casa, vendeu tudo, foi para o Rio de Janeiro. Bom, com ele aconteceu uma coisa interessante, que ele conseguiu ser um dos brasileiros que mais vende discos no Brasil. Mas foi assim que ele teve que fazer. E se não tivesse dado certo, queridos, era uma bala só. Ou a onça comia ele, ou ele acertava. Então esse brasileiro, esse goiano, se tornou realmente milionário. Ganha muito mais dinheiro do que no mercadinho dele. Mas quantos outros tentaram e não conseguiram nada? E o que eu quero dizer é o seguinte, tudo isso por causa de glória.
Pois não é essa glória que a televisão dá. Não é essa glória que as multidões, que o público dá, que nós precisamos. Nós precisamos da glória de Deus. Eu preciso que Ele seja glorificado na minha vida. Essa glória eu preciso. Eu preciso que Deus, essa é uma necessidade minha, sua, de todo ser humano, de viver em função e fazer qualquer sacrifício e passar por qualquer humilhação, para que no final da sua história você possa dizer: Deus foi glorificado na minha vida. Esse é o exemplo, queridos, de um dos homens dos melhores exemplos que eu tive na vida. Os irmãos sabem, eu fui criado sem pai, eu precisava de bons exemplos. Foi assim que eu converti, porque lendo o Novo Testamento, eu descobri um bom exemplo em Jesus. Um outro bom exemplo foi no apóstolo Paulo, que escreve aos Filipenses dizendo: pode ser que eu vá morrer em breve. Eu acho que os romanos vão me libertar e que eu vou poder ver vocês de novo face a face, ter a alegria de ver vocês, beijar vocês, abraçar vocês, a igreja de Filipos. Mas pode ser que eu seja oferecido em libação, por isso que eu estou dividido, porque se eu permanecer vivo, eu vou poder servir vocês, servir a igreja do Senhor. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Então Paulo tinha duas opções extraordinárias: servir a Deus com a sua vida, ou morrer e estar com Cristo, que era incomparavelmente melhor. Mas Paulo continua dizendo aos Filipenses, dizendo: é possível que eu seja oferecido em libação, mas pouco me importa, desde que Cristo seja glorificado no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. O nosso corpo existe, querido, para a glória de Deus. Nosso pensamento, nossa inteligência, tudo existe para que Deus seja glorificado. Estamos aqui para viver em função dessa glória. Qualquer outra coisa não vai nos servir. Qualquer outra glória humana não nos serve. Louvem a Deus todos os povos. Vamos sair ao mundo e dizer a eles, dizer a todas as pessoas que encontrarmos, independente dos credos, independente da crença que eles têm, diz assim: esqueça a sua crença, você tem que crer em Deus, tem que crer na palavra dele. E como eu disse, o bom exemplo para você e para mim é Jesus. Melhor do que esse não tem. E Jesus diz: Senhor, na sua oração Jesus diz: Senhor, eu lhes dei a vida eterna. Os discípulos que o Senhor me deu, eu dei a vida eterna para eles. E Jesus explica o que é a vida eterna. Jesus diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus, e a Jesus, que Tu enviaste. É para isso que nós estamos aqui, para fazer Deus conhecido e que conheçam Jesus. Porque quem conhecer essas coisas de Jesus tem a vida eterna. Se você tem esse conhecimento, chegou a hora de compartilhar. Não deixe de compartilhar. O mensageiro de Deus é você. Vamos compartilhar com as pessoas. Vamos lá convidá-las para essa grande festa. Que eles se reúnam para louvar ao Senhor conosco, com cânticos, com alegres cânticos de livramento, até o dia em que os céus se abrirem. Aí sim a nossa festa estará completa, porque Jesus virá nos buscar. Seremos arrebatados e aí estaremos para sempre com o Senhor. Então louvem ao Senhor todas as nações, porque sua misericórdia é forte sobre nós. E também a verdade do Senhor dura para sempre. Vamos orar a Deus, queridos? Vou convidar a igreja que se coloque de pé.